Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Litoral Trading. Eu sou o Thiago Duarte, o administrador e fundador da Litoral Trading, e neste vídeo vou estar apresentando para vocês mais uma ferramenta nova da Litoral Trading, que é o gerador de gráfico Renko. Talvez você pense, poxa, mas a Litoral Trading já tinha o gerador gráfico Renko lá em 2019, 2020. Tinha para MetaTrader 5 e 4, só que eles eram problemáticos. Hoje, com o avanço da linguagem MQL5, com o avanço das tecnologias, a gente conseguiu desenvolver um gerador gráfico Renko muito mais eficiente, muito mais tecnológico e com muito mais ferramentas. E detalhe, para o MetaTrader 4 e para o MetaTrader 5 também. E eu vou estar mostrando para vocês o vídeo em duas partes. Primeiro do MetaTrader 5 e depois do MetaTrader 4. Então, dependendo da versão que você quer, já pode pular para a etapa do vídeo correspondente, tá bom? Vamos começar com a versão do MetaTrader 5. Como vocês já sabem, nós utilizamos a nossa ferramenta chamada License Manager para baixar todas as nossas ferramentas e ter um gerenciamento de licenças remoto e muito mais eficiente. O License Manager funciona da mesma forma para o MetaTrader 4 e 5. Eu vou deixar no primeiro link da descrição desse vídeo o passo a passo de como instalar e configurar o License Manager e a apresentação dele também, e no card aqui em cima. Então, se você não conhece essa ferramenta, se você não tem ela instalada, primeiro assista esse tutorial, tá? Depois de instalado devidamente no seu MetaTrader, você volta aqui e dá continuidade a esse vídeo, ok? Então, com o License Manager devidamente instalado aqui no MetaTrader 5, vamos testar o nosso gerador Renko. Então, vou abrir aqui um gráfico qualquer, no caso estou utilizando aqui o mercado Forex, mas ele se aplica ao mercado de cripto, ao mercado brasileiro também, sem problema nenhum, tá bom? Eu vou abrir aqui um ativo como o dólar australiano com o dólar americano, o AUD USD. Eu vou carregar aqui o License Manager para ele, com o Algo Trading ligado, tudo já configurado conforme o vídeo de apresentação dele. Dou um OK. Então ele vai se conectar aqui aos servidores da Litoral Trading, se conectou. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em ferramentas e baixar o nosso gerador Renko. E ele está aqui, ó, baixar Renko. Tocando aqui, ele vai ser baixado dos servidores da Litoral Trading e pronto aqui, ó, em menos de 1 segundo, 0.2 segundos, ele foi baixado e instalado. Ó, ele avisa aqui, ó, toque com o botão direito no mouse, na lista Expert, em atualizar. Então você vem aqui na lista de Expert, ó, atualizar, e pronto, tá aqui, ó, LT Renko, atualmente na versão 1.0. Essa é uma ferramenta paga, então você pode testá-la gratuitamente por alguns dias, e para isso você mesmo consegue ativar o teste. Aqui no License Manager, você vem no botão Licenças, e aqui você vê, ó, em verdinho o Renko para mim ativar 5 dias de teste. Tocando aqui, ele vai pedir a confirmação se você quer ativar 5 dias de teste. Eu digo que sim, e pronto, o teste foi ativado. Agora você tem 5 dias corridos, não são 5 dias úteis, são 5 dias corridos para você testar o nosso Renko. E todas as outras ferramentas também, né, você consegue baixar e testar aqui no License Manager, tá bom? Então, vamos lá, vamos testar o gerador Renko agora. Eu vou abrir aqui o gráfico do EURUSD, que é o ativo mais líquido do mundo, mas isso se aplica a todos os outros ativos, tá? Vou remover aqui a grade com Ctrl G. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um time frame de 1 minuto, tá? Então já coloca aqui no M1 para você ter o maior volume de dados possíveis para o gráfico Renko ser gerado. E vou pegar aqui o gerador Renko, jogar para cá. Se você tiver no time frame maior, ele vai exibir uma mensagem de erro falando para você colocar no time frame de 1 minuto, tá bom? Então, joguei para cá no gráfico. Temos aqui os parâmetros de entrada, onde você consegue configurar e personalizar o seu gráfico Renko, tá? Aqui a linguagem, ele vai pegar automaticamente a linguagem do seu MetaTrader. No caso, o meu aqui está em português, então ele vai exibir em português, mas você consegue mudar aqui manualmente para todos os 7 idiomas atualmente suportados, tá? Se o seu MetaTrader tiver em inglês, você pode vir aqui e colocar em português, sem problema nenhum, tá? Agora aqui nós temos as configurações principais do gerador Renko. O primeiro modo, a primeira opção, é o modo de operação. Ele tem duas. Ele tem o gerador Renko e tem o Trade Panel. É isso aí, o nosso gerador Renko tem uma pequena boleta, um pequeno painel de negociação para você operar dentro dele, que eu vou mostrar para vocês logo mais à frente. No caso, nós queremos girar o gráfico Renko, então eu deixo aqui a primeira opção. Temos aqui o tamanho do box e aqui o tamanho da unidade. Ele vem por padrão em pontos, então se eu der um OK, ele vai gerar blocos de 10 pontos. Para um gráfico Forex, tá ok esse tamanho, 10 pontos. Mas aqui embaixo você tem outras opções, ó. Tem o gráfico, tem bloco do tipo R, muito usado no Renko da B3, no mercado brasileiro. E tem os blocos em pips,
Quanto é que é um pip? Um pip é 10 pontos. Então, se eu colocar aqui em pips e deixar aqui em 10, ele vai criar blocos de 100 pontos, na verdade, porque um pip é igual a 10 pontos. Mas aqui eu vou deixar em pontos padrão, tá? Aqui o tipo do renko, nós temos o tradicional e temos o tipo median, 50%, que é o renko desse tipo aqui. Eu vou abrir uma imagem para vocês. Ó, aqui nós temos um exemplo do renko do tipo median. Vocês percebam que os blocos começam na metade do bloco anterior. Não começa exatamente na máxima ou na mínima, começa na metade. Isso aqui é muito usado pelas pessoas, é uma forma diferente de você criar um gráfico renko, então te dá essa flexibilidade. Mas eu vou deixar aqui em tradicional. Aqui é a fonte dos dados, você pode deixar o gráfico de M1, ou você pode colocar em ticks reais. Colocando em ticks reais, você vai ter um gráfico renko mais preciso, só que ele vai ser mais pesado. Se você vai carregar 10 gráficos renkos do tipo real, você vai ter um processamento mais pesado da sua CPU, do seu processador. Tá? Se você utiliza 1, 2, 3 gráfico renko, você pode colocar em real time. Mas eu recomendo deixar em M1, que já tem aí 98% de fidelidade. O outro vai te dar 100%, mas a diferença é pouca, a não ser que você opere gráfico renko com blocos bem pequenos e que é uma precisão máxima, aí você coloca lá em real time. Mas eu vou deixar aqui em M1, que já é suficiente para mim. Aqui nós temos o ativo original, que depois eu vou falar para vocês. O debug. Aqui temos a opção de preencher os gaps. Então, às vezes o gráfico renko tem gaps. Tá? Principalmente na B3, quando fecha um dia e abre outro, tem um gap. Aqui você tem a opção de preencher esses gaps. Por padrão vem em true, em verdadeiro, para preencher esses gaps. A opção de mostrar o pavio. Sim, é interessante mostrar o pavio. E aqui é mostrar o renko informação em tempo real. Sim, isso é legal. Aqui embaixo nós temos as configurações do painel de negociação do renko. O Magic Number, que é a identificação das ordens. O tipo da exibição da linha de preço, vou deixar somente em bid, dá para você colocar ESC ou os dois, tá bom? Aqui o fechamento parcial, 50%, e aqui você configura as teclas de atalho do teclado para abrir uma compra, abrir uma venda, plotar pendente, fechar, reverter, você configura aqui tudo certinho, tá bom? Então vocês percebam que eu não mexi em nada, deixei a configuração padrão aqui, e vou dar um OK. Ó, renko sendo gerado, aguarde, então aqui você aguarda alguns segundos, pronto, o gráfico renko já foi gerado. Eu vou apertar aqui Ctrl G para remover a grade e vou remover o volume ali de baixo, o volume de ticks. Então olha só que legal, temos aqui o gráfico renko do EURUSD formado bonitinho. Ó. Você consegue carregar qualquer indicador aqui nele, tá? Que vai funcionar perfeitamente. E se eu pegar aqui a régua e medir os blocos, ó, eu percebo que eu tenho exatamente 10 pontos em cada bloco, tá bom? E ali você consegue ver a informação, ó, ele se movendo. Legal, né? Então aqui o renko já está funcionando. Você consegue carregar o indicador aqui, por exemplo, vou carregar uma média móvel de 21 períodos, exponencial aplicado ao fechamento. Olha só, está aqui a média móvel, tá carregado bonitinho. Legal, né? Agora vamos além, vamos carregar o painel de negociação do gráfico renko. Você vem aqui na lista de robôs e carrega o nosso renko novamente aqui no gráfico, tá? Se você esquecer de mudar aqui, ó, para Trading Panel, ele automaticamente vai identificar e já vai mudar para você. Mas eu vou fazer isso aqui, vou mudar para Trade Panel e vou dar um OK. Olha só. Aqui ele já identificou que é o EURUSD, tá bom? Mas você pode mudar essa identificação manualmente, voltando aqui nas configurações e digitando aqui, ó, Original Symbol, você pode digitar aqui EURUSD caso dê algum problema. Aí você digitaria assim, ó, tá? Mas não precisa porque ele já identificou pra gente. Então olha só, temos aqui um painel de negociação, um botão de minimizar, maximizar, botão de compra, venda, fechar, plotar pendente, configurar stop loss, take profit, volume, o break-even, stop imóvel, fechamento parcial e botão de reversão. E aqui o resultado aberto, o resultado do dia, das posições, tudo aqui para você poder ter um controle, um gerenciamento melhor das suas posições. Ó. E aqui nós temos uma linhazinha mostrando o preço atual. Bacana, né? Então vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu vou abrir uma posição de compra com stop loss de 50 pontos e take profit de 100 pontos. Vou vir aqui e tocar em compra. Olha só, aqui no MetaTrader já exibe uma compra com stop take, olha só, projeção certinho aqui no gráfico renko. Posso fechar, por exemplo, aqui o stop loss, fechei. Posso fechar o take profit, fechei. E posso fechar a posição fechada. Ele já exibe ali, ó, no dia eu tive menos 6 centavos de dólar de lucro. Para plotar a ordem pendente é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero uma pendente de venda. Toquei aqui, ele vai colocar uma projeção aqui no meu mouse, ó, então eu vou movendo. Se eu colocar aqui em cima e tocar, pronto, eu plotei aqui um Sell Limit. E tenho aqui os botões para fechar Take Profit, fechar Stop Loss da posição da ordem pendente. Bacana, né? E aqui eu tenho ó, a configuração do Break-Even. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 30,
Quando a posição estiver em 30 pontos de lucro, o stop loss vai ser movido para o ponto de entrada, protegendo a posição. E aqui eu tenho o stop móvel, que é os pulinhos que ele vai dando para acompanhar a posição. Fechamento parcial, configurável lá nos inputs, e o botão de reverter para você rapidamente poder fechar uma venda e abrir uma compra com o mesmo stop e o mesmo take da posição original. Legal, né, galera? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Tem também os botões do teclado para você utilizar. Não vou me delongar muito desse vídeo, porque também tem a versão do MT4 que é quase idêntica. O painel é exatamente igual, só muda a forma de você criar e você gerar o gráfico Renko, tá bom? Então, se você vai utilizar somente a do MetaTrader 5, esse aí é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, façam bom uso, tá? Qualquer dúvida, por favor, me chama no Telegram, no e-mail ou lá no contato do site, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, tamo junto e bora pro game. Agora vamos ver a versão do MetaTrader 4. Então vamos lá, galera, vamos ver a versão para o MetaTrader 4 do nosso gerador Renko. Tenho aqui o MetaTrader 4, uma conta da IC Markets, vamos testar no Forex. O princípio é o mesmo para todos os mercados, como eu falei para a versão do MetaTrader 5, tá? No caso do MetaTrader 4 não tem para B3, mas se você vai usar em cripto, vai utilizar em índices, o princípio de criação e geração do gráfico Renko e utilização também dele é o mesmo, tá? Então, temos aqui o nosso License Manager devidamente instalado e configurado. Se você não viu o vídeo de apresentação do License Manager sobre como baixar e configurar, olha na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição do vídeo, eu apresento essa ferramenta e mostro passo a passo como instalar e configurar no seu MetaTrader e deixar funcionando, tá? O princípio de instalação e configuração do MetaTrader 5 e 4 é o mesmo, ok? Então, tendo o License Manager instalado e configurado no MetaTrader aqui, eu vou abrir aqui um gráfico qualquer, tipo o áudio USD, o dólar australiano com o dólar americano. Vou carregar o License Manager aqui, dou um OK. Ele vai se conectar em alguns segundos, se conectou via DLL aqui, ó, servidores da Litoral Trading. E aqui eu tenho ferramentas, tá? Eu tenho aqui a opção de você baixar as nossas ferramentas, no caso, aqui nós temos o gerador Renko, ó. O Renko MT4 já está instalado aqui nesse MetaTrader, tá? Todas essas ferramentas aqui já estão instaladas. Agora aqui no menu licenças, eu tenho a opção de ativar 5 dias de teste aqui do nosso gerador Renko, mesmo para todas as ferramentas da Litoral Trading, tá? Você pode testar por 5 dias grátis todas elas. Então vou ativar 5 dias de teste do gerador Renko, confirmo e pronto, o teste foi ativado. Recebo aqui a notificação de que o teste foi ativado, está licenciado até o dia 12/7. A gravação desse vídeo é dia 7/7. Então são 5 dias de teste aí, tá bom? Deixo o License Manager aberto, agora que eu abro um outro gráfico, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o USD-CAD, tá? O dólar americano com o dólar canadense. Vou dar um zoom aqui, um pouquinho só, transformar aqui em velas, tirar essa grade, ok? E aí eu vou mudar para o time frame de 1 minuto. Isso é muito importante, tá? Porque o time frame de 1 minuto é aquele que armazena, ou que tem mais dados, e é por meio desse gráfico que você consegue recriar um gráfico sintético como o Renko, tá bom? Então muda aqui para o time frame de 1 minuto, senão quando você for carregar o Renko para cá, ele não vai carregar, ele vai exibir uma mensagem de erro falando para você colocar no time frame de 1 minuto, tá? Então vou carregar aqui o LT Renko MT4 aqui para o gráfico. Aqui nós temos as configurações dele, 95% dessas configurações, se não todas elas, são exatamente iguais à versão do MetaTrader 5, tá? Presumo que você não tenha assistido do MetaTrader 5, então vou apresentar aqui para você todas essas funções, tá bom? Idioma, então ele pega automaticamente o idioma do seu MetaTrader, mas se você quiser pode mudar aqui manualmente para um dos 7 idiomas suportados. O modo de operação, a gente tem o modo gerador e o modo de operação com o painel de negociação. No caso, a gente quer gerar o gráfico Renko, então deixa em 1. O tamanho do box, vou deixar aqui em 10 pontos, tá? Mas você consegue mudar aqui a métrica. Você pode deixar em pontos, em R, muito usado na B3, em pips. No caso aqui, vou deixar em pontos. O tipo de Renko tradicional ou median, o Renko median é desse aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ele começa na metade do bloco anterior e fecha aqui e o outro surge na metade dele. Então esse aqui é o Renko do tipo média. No caso aqui vou usar o Renko tradicional, tá? A fonte dos dados, eu vou colocar aqui as barras M1, mas você pode colocar aqui, ó, Real Time Ticks, aí ele vai pegar mais dados e vai conseguir construir um Renko um pouco mais fiel ao preço. Só que ele é mais pesado. Então, se você utiliza mais do que 5 gráficos Renkos, eu recomendo que você não utilize essa função aqui, porque vai pesar muito no seu processador, a não ser que você tenha uma máquina muito boa, né? Mas eu vou utilizar aqui o gráfico M1, os dados do M1, que já é mais que suficiente, tá bom? O nome do ativo, isso aqui você não vai precisar mexer, só em casos muito específicos. O debug, aqui é para preencher os gaps,
que o gráfico Renko forma, ele vem ligado por padrão, mostrar o pavio, vem ligado por padrão, e mostrar a formação do box em tempo real, vem ligado por padrão. Aqui nós temos o número mágico, o tipo de linha que vai ser exibido lá no gráfico Renko, que vai ser a linha do tipo BID, a porcentagem do fechamento parcial e aqui os atalhos de teclado para você poder operar, para você comprar, plotar ordens pendentes, fechar as posições. Aqui você consegue modificar e configurar do jeito que você acha melhor, tá bom? No caso aqui vou dar um OK e ele já vai girar o gráfico Renko para a gente, não precisa mudar nada. Ó. Girou uma barrinha de progresso, pronto, já girou o gráfico Renko e ele vai informar aqui no lado esquerdo, ó, girando o Renko no gráfico USDCAD underline R10. Se não abrir, vai em Arquivo, Abrir Offline. Então você vem em Arquivo, Abrir Offline, e a gente vai abrir esse ativo aqui, ó, o USDCAD underline R10. Tá aqui, ó, o USDCAD underline R10. Toco duas vezes, ou toco aqui em Abrir, e pronto. Aqui nós temos o gráfico Renko do USDCAD sendo formado e atualizado. Vou dar um pouco de zoom aqui, colocar a visualização de barras ou candles, vou tirar a grade com Ctrl G, e tem aqui o nosso gráfico Renko bonitinho sendo formado. Olha só que legal. Olha lá, está formando a vela em tempo real. Aí eu posso vir aqui, ó, inserir qualquer indicador. Vou colocar um indicador aqui, uma banda de Bollinger, por exemplo. Dou um OK. Olha só, a banda de Bollinger funcionando bonitinho no gráfico Renko. E assim como qualquer outro indicador. Legal, né? Deixa eu remover ela aqui para ficar limpo. Agora eu vou carregar novamente aqui o nosso Renko para cá. Só que ao invés do modo gerador, eu vou colocar aqui modo Trading Panel. E dou OK. Olha só o que aconteceu. Ele carregou um painel de negociação ou uma boleta, como muitos conhecem aqui, para você poder operar o gráfico Renko. Essa boleta, esse painel é exatamente igual à versão do MetaTrader 5, tá? Toda a interface, todo o funcionamento, mas eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dela. Então você tem o botão de compra, venda, fechar as posições, plotar pendente de compra ou de venda, configurar stop loss, take profit volume, o break-even em pontos, né? O stop móvel, opção de reverter, fechar parcial e aqui o resultado, né, do seu operacional. Eu vou fazer um teste aqui, vou abrir uma posição com 0.02, stop loss de 30, take profit de 60. Não, take profit de 100, stop loss de 50. Vou abrir aqui uma compra. Então olha só o que aconteceu, a compra foi aberta corretamente. Temos aqui a projeção, ó, da compra. Take Profit, Stop Loss, bacana, né? Consigo fechar o Take Profit ali, ó. Fechei o Take Profit, consigo fechar a posição, fechei a posição, bacana, né? Então você consegue operar o gráfico Renko normalmente, como se fosse um gráfico real dentro do MetaTrader. E para plotar a ordem pendente é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou plotar uma pendente de compra. Percebam que ele segue o mouse aqui, ó. E eu toco para plotar a ordem. Vou colocar aqui em cima, nessa máxima. Toquei, ele plotou uma ordem pendente, um buy stop aqui, já exibindo o ponto de entrada, stop take, eu posso deletar aqui também, ó, tudo ó, bonitinho, fechar a posição e pronto, ela é fechada. Legal, né? Aqui eu defino o break-even, por exemplo, se eu colocar 30, quando a posição ficar com 30 pontos de lucro, o stop loss vai ser movido do ponto de entrada. E aqui o stop móvel são os pulinhos que ela vai dar, por exemplo, vou colocar 10, então cada 10 pontos a mais, o stop loss vai pular 10 pontos. Opção de reverter, então se você tem uma compra e você quer reverter na hora para venda, tocou ali, ele vai fechar, vai abrir uma venda com o mesmo stop e o mesmo take da posição original. Aqui para você fechar parcial e o resultado do dia. Temos o botãozinho aqui de minimizar o painel, maximizar, tudo bonitinho. Legal, né? Então galera, esse daí é o nosso gerador Renko para o MetaTrader 4. O funcionamento dele é muito parecido, toda a configuração dele é igual ao do MetaTrader 5, o painel de negociação é igual ao do MetaTrader 5, só o modo aí de você abrir o gráfico Renko que é diferente, né? Porque o MetaTrader 4 ele é mais antigo, ele é mais limitado, a tecnologia é mais antiga, então para fazer manutenção dele é um pouquinho mais trabalhoso. Mas está funcionando bonitinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, por favor, entre em contato comigo no Telegram, de preferência, tá? Eu consigo responder mais rápido. No Instagram, no nosso e-mail, lá no formulário de contato do site, aqui no YouTube também, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá? Qualquer lugar, menos o WhatsApp, porque o WhatsApp é somente para fins pessoais. Tá bom, galera? Um abraço, tamo junto e bora pro game.